Já que falamos recentemente em um vídeo sobre a importância dos logs, que tal agora você ver na prática, com mão no código, como é que nós costumamos fazer em nossos projetos? Foram vocês que pediram esse vídeo. E como estamos atentos, bem atentos ao que vocês querem aqui no canal, então estamos aqui. Para isso vamos usar nosso querido Python. Mas fique tranquilo que o conceito aqui vale praticamente para qualquer linguagem. Olá, CDFs! Ninguém tem dúvida que os logs dentro da arquitetura de sistemas são essenciais não só para detectar possíveis problemas e saídas, mas também para fazer o rastreamento. E quando falamos em rastreamento, estamos nos referindo também à área de segurança, que tem estado em foco nessas últimas semanas aqui no Brasil. Por isso, nós, programadores, precisamos saber gerar de forma correta os logs dos nossos softwares, justamente para prover essa rastreabilidade. Nesse vídeo, vamos aproveitar o código de outros vídeos do nosso quase pronto CLI para adicionar logs nele. E contamos nesse vídeo com a parceria da HostGator, uma empresa que oferece serviços de host com muita qualidade e nos ajuda deveras a produzir nossos vídeos aqui no YouTube. Por isso você nos vê falando tanto sobre ela e os mais diversos serviços que ela oferece. Em alguns projetos, nós costumamos utilizar os servidores VPS deles e tem nos atendido muito bem. Vamos deixar um link aqui na descrição para você conferir. Para mim, o VPS da HostGator tem um dos melhores custo-benefício do mercado. O plano VPS Premium, por exemplo, conta com 8 cores de CPU, 10 GB de RAM DDR4 e 260 GB de armazenamento em SSD. Tenho certeza que a HostGator tem uma solução que vai te ajudar a tirar aquele seu projeto do papel. Se você tem acompanhado aí os últimos vídeos do Mão no Código, viu que primeiro automatizamos nosso Photoshop para gerar os thumbnails do nosso podcast, o compilado. Em um outro vídeo, criamos um leitor de feed para que possamos automaticamente inferir o número do próximo episódio e também da data de publicação. Agora, com esse código já testado e funcional, vamos adicionar um log nele usando uma lib interna do próprio Python, chamada login. Antes de partir para o código, já deixa aí um tapa no like e comenta aqui pra gente como você faz para gerar logs nos seus projetos. Eu quero saber. Agora partiu, né? Só relembrando rapidamente o nosso projeto, como é que ele está construído nesse momento. Nós temos aqui um módulo do Photoshop, se você assistiu o outro vídeo, foi onde a gente automatizou o Photoshop, e depois a gente criou o compilado feed, que faz a leitura do RSS lá do nosso podcast para determinar quando será o próximo episódio. Só que antes da gente partir direto para desenvolver o CLI, nesse vídeo nós vamos adicionar log nesse processo todo. E é muito fácil. Uma pequena demonstração rapidamente, só para você ter noção de como é que funciona. A gente faz o import do login e pronto, já está pronto. Como ele é nativo, já vai funcionar. Eu posso aqui já colocar tipo um debug e uma mensagem. Pode também configurar ele, que é o que a gente vai fazer. Dá para configurar de várias formas. A gente pode usar arquivo YAML com a configuração, arquivo ini ou .conf com a configuração também, ou a gente pode colocar direto a configuração aqui na mão, que é o que a gente vai fazer. Basic config, e aí eu posso definir o nível de log que eu quero. Isso é muito legal. Vale a pena dar uma olhadinha na documentação, né, Gabriel? Que ali tem os níveis, né? Critical, Error, Warning, Info, Debug e Not Set. E, na verdade, conforme você declara cada um deles, todos os que estão acima daquele nível vão ser aceitos. Então, por exemplo, o nível padrão é o Warning. Então, uma vez que você colocou, manteve ele no padrão, ele automaticamente vai colocar todos os Errors e todos os Criticals. Isso. E principalmente para quando a gente está desenvolvendo, a gente tende a usar níveis mais abaixo, né? Na parte de teste, a gente vai deixar o debug ativado, o level debug. E quando a gente for rodar a aplicação, a gente não precisa necessariamente ter essa coisa ativada, então o log só vai ser gerado a partir do info. Isso ajuda bastante a gente a controlar a que ponto a gente quer mostrar que informação a gente quer mostrar dentro do nosso log. Agora, o legal é que a gente pode manter, mesmo, vamos dizer, eu não vou utilizar o debug quando estiver em aplicação, quando estiver realmente em produção. Mas você pode manter esses logs lá no seu código, porque você tem como alterar essa configuração. Então depois, a gente está dando algum problema aqui, a gente não está identificando o que é, não precisa rodar o programa novamente. Não, você simplesmente reconfigura ele, baixando esse nível, e ele vai passar a armazenar os logs também do debug. Exato. Quando a gente for construir o CLI,
CLI, a gente vai fazer ele baseado num arquivo de configuração. Nesse teste, eu vou trocar o level de warning para debug. E, por padrão, ele não gera o log num arquivo, mas a gente pode também configurar um arquivo, que na verdade é até recomendável. Vou colocar aqui o caminho, meu caminho completo, só para a gente não correr o risco de jogar esse log em algum outro lugar. Eu vou chamar ele de teste.log. Agora, quando eu fizer um login.debug e colocar um teste, uma mensagem aqui, se eu quiser colocar agora uma info, basta eu colocar a mensagem que eu quero. E assim por diante. Vamos colocar um critical. Deu ruim. Se a gente parar agora a execução, a gente vai ver lá no VS Code o nosso teste.log com as informações que a gente entrou. Então, agora sim, a gente tem ali o mínimo necessário para a gente configurar ele dentro do nosso projeto. Teste Photoshop. E olha que interessante, se a gente faz aqui o import login, a gente não precisa configurar nada, tá? Se eu vier no Photoshop, que é realmente onde está a nossa classe, e também fizer esse import, tudo que eu configurar lá no teste vai valer já para o Photoshop. Isso que é interessante, porque quando a gente tiver um arquivo que vai ser o referência aqui, vai ser o main, né? Vou até criar ali de uma vez, e eu configurar o log por aqui, ou a partir de um arquivo de configuração, esse comportamento desse módulo aqui vai ser de acordo com quem chamou. Então, se no teste a gente ativar o debug e no main a gente não tiver esse nível ativado, o comportamento do módulo, né, da classe vai ser diferente. Lembrando aqui que nós estamos com o nosso amiguinho aqui, o GitHub Copilot, ativado. Nossa terceira mente. Então pode ser que ele nos ajude ou não, né? Vamos ver. Ele tem nos surpreendido, né? Então, assim como a gente fez lá no teste no terminal, a gente vai configurar aqui o login com o debug. Ó, ajudou já. Tá indo bem. Vamos usar um formato. Às vezes ele atrapalha aqui, né? Foi só elogiar. Peraí, deixa eu fazer assim. Agora sim. Agora o legal é que nem aí a gente já está configurando o formato do log um pouquinho diferente do que a gente fez antes, né? Que na verdade estava o formato padrão. E aí a gente acrescentou justamente o ASCII time, né? Que é o date time. Faz todo sentido, né? Você tem um login ali marcado com horário, data, com tudo certinho. Quando a gente está chamando esse name, ele é relativo ao próprio logger. Na verdade, porque quando a gente cria o login, quando a gente importa ele vem como root. Ou seja, ele já tem um logger por padrão. Mas a gente vai dividir isso. Cada classe dessa vai ganhar o seu próprio logger com um nome diferente. Então, quando a gente for mandar imprimir isso dentro do arquivo de log, a gente vai saber que módulo que está chamando, que está sendo logado naquele arquivo. Então, isso é bem interessante. A gente agora pode configurar o nome do arquivo. Vamos ver se ele ajuda aqui. Olha lá, ele já colocou um teste Photoshop. Tá bonito, mas não é isso que eu quero. Eu vou colocar compilado, tá? Eu vou, dentro da pasta de testes, eu vou gerar um arquivo só de log, que vai, na verdade, logar todos os meus testes. Então já vou acrescentar aqui também, no git ignore, um asterisco log aqui, para ele não levar isso para o repositório. E aí tem uma outra configuração, que a gente pode usar ou não, tá o Copilot ali inserindo, o modo de escrita do arquivo. Se eu colocar esse W, que representa o write, cada vez que eu rodar, esse compilado log esse arquivo vai ser gerado novamente, então ele vai sempre começar do início. Vai apagar tudo que tá lá, o que faz sentido quando a gente tá rodando os testes, né? Você cada vez cria um log novo. Agora, normalmente a gente usa o padrão, que é justamente para ele dar o append, né? Para ele ir acrescentando as informações no log. Que é o padrão, então a gente nem precisaria setar aqui, mas por enquanto vou deixar o write aqui só para a gente poder testar. Então, dessa forma, eu já tenho o login configurado no meu teste. Como é que a gente vai fazer então para usar ele dentro da classe do Photoshop? Eu posso criar aqui dentro do construtor o meu logger. Como eu já tenho aqui o import, eu posso vir aqui e colocar o self log é igual a login, vamos ver se ele ajuda a gente, .getLogger name. Exatamente. Esse name aqui representa justamente o nome do nosso módulo, né? Ele vai vir aqui como Photoshop, né? E como aqui no próprio construtor a gente já inicializa o Photoshop, eu já vou inserir aqui um debug. Vamos ver se ele ajuda. Photoshop Initializer. Mas eu vou botar Photoshop Started.
Pronto, dentro do nosso módulo é interessante a gente sempre adicionar esse método debug, ao nível de debug. Como numa operação falhar, é interessante a gente ativar lá a parte do debug e a gente vai ver todos os debugs sendo feitos. Quando a gente estiver chamando os métodos, aí é interessante usar o info. Claro que não impede da gente usar o info aqui dentro da classe também. Mas é importante justamente colocar a nomenclatura da forma correta, porque você vai conseguir ali pesar a sua informação, né? O que realmente é debug, o que é informação importante, do que foi realmente aconteceu durante a execução. Então é preciso ter esse momento de análise que você faz antes de simplesmente sair gerando os logs, né? Então agora eu vou colocar os nossos debugs aqui dentro da classe. Nós temos o Close Photoshop, temos o OpenPSD, o Close PSD. Então, no caso do arquivo não existir, eu já vou mostrar que o arquivo não foi encontrado. Se na hora de fechar o arquivo não tiver aberto, eu já digo que ele não está aberto com o log error, tá? No caso do Open, olha, também coloquei um debug. Então, quando ele for aberto realmente, eu também vou ter um traqueamento aqui dentro do log. Assim como fechar, e o Update Layer também, se o arquivo não estiver aberto, ele vai sempre dar uma logada ali, né? Mostrar no arquivo log. E nesse caso, eu só inseri uma info, que foi quando a gente exportar o JPEG, ele também vai mostrar o caminho do arquivo que foi exportado e vai colocar isso dentro do log como uma info. Acho que deu para ter uma ideia de qual foi o nosso pensamento na hora de criar essas informações, né? Tem vários debugs, tem alguns erros que são realmente deu problema em algum arquivo, e a informação, que é aquela que a gente sempre vai traquear, vai ser justamente a de que, olha, foi feito aqui a geração de um arquivo no dia tal, vindo do módulo tal. Exato. Como já está configurado o login aqui, ele já passa essa configuração para dentro do Photoshop. Então nós já estamos prontos para testar. Agora é aquela hora de ir tomar um café, porque o Photoshop vai abrir e fechar várias vezes. E ele abre na outra tela, vocês não vão nem ficar vendo. Olha, a gente já tem aqui o compilado log, ó, enquanto ele está executando. E rodou todos os testes, não deu problema, suei frio aqui agora. E olha lá atrás, ó, o arquivo do log, olha como é que ele ficou bonitaço. Tá lindinho! A data, o módulo, tá vendo? Que foi o name que a gente criou para gerar o logger, o tipo e a mensagem, tá vendo? Então veio certinho. Essa é que é a ideia. E agora que a gente tem esse módulo pronto, a gente pode partir para o módulo do compilado feed e fazer a mesma coisa. Só que para a gente testar, eu troquei do write para o append. Bom, aqui nesse caso eu vou jogar isso aqui dentro de uma variável, porque a gente vai usar tanto para o retorno quanto para o log também. Adicionei um erro aqui, caso a gente não consiga ler a primeira entrada do feed. E aqui, logo antes de retornar a função, eu também envio também os dados do episódio atual. E esse aqui, olha, aqui o próprio... Nem precisa digitar. Nem precisa digitar, o Copilot já preencheu pra gente. Ó. Eu coloquei log aqui, mas está errado, é login. Eu posso até apagar esse arquivo do log que a gente tinha gerado antes e podemos realizar o teste. Vamos voltar lá e nós vamos ter só debug. Quando a gente for criar um arquivo main realmente para a nossa aplicação, isso que é interessante, da gente tentar entender como que a gente vai definir o log quando estiver em produção. Então, nesse caso, simular aqui o nosso main só usando também o compilado feed. Vamos ver se o GitHub Copilot preenche para a gente tudo. Ó. Meu Deus. Chega até mais perto para poder enxergar melhor. É quase isso. Vamos lá. Vamos definir esse nível aqui como info. Formato eu vou usar igual o que a gente usou antes aqui. Agora eu vou criar o compilado log na raiz mesmo da aplicação e vou usar o append. Iniciando compilado feed, terminado. Esse aqui eu vou chamar só de feed. E aqui eu vou chamar só o current episode. E o next também. Next episode. Feed, né? Ó, ele já preenche. E vamos logar os dados desse próximo episódio. Caramba, eu acho que ele me ouviu. Nem precisou terminar, tá melhor do que eu já. Olha. Apertando sua mente. Meu Deus, falei alto, ele já preencheu. Python, source, main. Vamos ver se ele vai gerar aqui um log. Ó, gerou o log aqui. Ele quase conseguiu. Faltou aqui a URL. Quando a gente inicializa o objeto, a gente precisa da URL do feed do compilado. Eu vou jogar ela aqui. Agora vai.
Vamos abrir o arquivo. Como a gente configurou o nível como info, ele só mostrou o info. Se a gente trocar agora para o debug, a gente vai ver que a gente consegue, trocando uma configuração, rastrear o que aconteceu mais de forma mais detalhada, né? Dentro do módulo, que é o do compilado feed. Bem fácil de implementar, não é verdade? Foi mesmo, viu? Agora sim, não tem mais desculpa para você aí não gerar logs dos seus projetos. Lembrando que é sempre bom definir uma pasta ou local específico onde os arquivos de logs serão gerados. No caso de projetos web, é altamente recomendável gerar esses arquivos fora da área pública. Aliás, dependendo do caso, os logs também só devem ser acessados e principalmente removidos usando credenciais específicas. Assim, mitiga o risco de remoção acidental. Espero que você tenha curtido esse código e que você consiga reproduzir nos seus projetos também. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui no vídeo, combinado? E para um próximo vídeo vamos terminar finalmente o CLI do compilado. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar esse sininho aqui do YouTube para você não perder esse vídeo. Nós vamos ficando por aqui, te esperamos no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!